Marte é um planeta rochoso assim como o nosso, é um lugar fantástico e repleto de formações geológicas realmente complexas. A principal diferença que separa o nosso planeta de Marte é justamente a forma como a superfície marciana é livre de obstruções, que mostram todas as características da formação de um planeta com uma jornada completamente diferente da nossa. Dessa forma, podemos ver de tudo e, claro, satélites de varredura já observaram formações geológicas que lembram cachoeiras alienígenas. No vídeo de hoje, vamos conhecer os registros da NASA que mostram cachoeiras nas superfícies de Marte. Antes de tudo, lembre-se, Marte é um planeta seco e não há concentração de água suficiente na atmosfera ou na superfície que justifique a existência de uma cachoeira ativa. Dessa forma, as formações encontradas por satélite da NASA mostram um registro histórico, algo que remonta a um passado distante, muito distante. De qualquer forma, é impressionante o fato disso poder se tornar um assunto de vídeo aqui do canal, o que demonstra que Marte guarda mistérios profundos sobre um passado totalmente diferente do que temos nos dias atuais. Bom, para começo de conversa, como a cachoeira ocorre aqui na Terra? Você provavelmente já ouviu falar das cataratas do Niágara ou então das cataratas do Iguaçu, duas das maiores quedas d'água que temos aqui na Terra. Essas formações por si só são possíveis por conta da abundância de água que existe na superfície terrestre. Cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água, sendo que 97% desse volume está concentrado nos oceanos, enquanto os outros 3% estão distribuídos em água doce como rios, lagos, geleiras e aquíferos subterrâneos. Aliando ao conhecido ciclo hidrológico possibilitado pela distância do Sol, atmosfera e temperatura, cria-se um imenso movimento de água na superfície que possibilita algo tão incrível quanto cachoeiras e cataratas. A diferença básica entre elas está basicamente no fluxo de água que cada uma permite em sua passagem. Agora observe esse planeta. No primeiro momento, você pode se perguntar: qual a chance de um lugar como esse, seco, frio, desértico e empoeirado, ter tido água suficiente na superfície para que um cenário parecido tenha existido? Bom, por incrível que pareça, a aparência atual de Marte é algo totalmente diferente do que ele já foi no passado remoto. Se você acompanha o canal com certa frequência, sabe que já falei uma esmagadora quantidade de evidências que mostram esse passado, um passado molhado em Marte. Por exemplo, sondas espaciais já revelaram características geológicas que se assemelham a antigas costas e leitos de rio, além dos rovers já terem encontrado rochas que parecem ter sofrido com a passagem constante de água. A característica visual dessas evidências, além da análise química, quando é possível, não deixa dúvidas de que esses pontos marcianos já foram molhados. Logo, o ponto agora é: cachoeiras podem ter existido em Marte? A resposta é sim, de acordo com os registros feitos pelos orbitadores no planeta vermelho. Além de água líquida, um relevo adequado seria necessário para formar uma cachoeira. Marte apresenta inúmeras características geológicas que indicam a existência de vales e cânions profundos, assim como na Terra. E assim como na Terra, as formações geológicas de Marte resultantes de processos vulcânicos poderiam ter criado esses desníveis abruptos na superfície. Afinal, a água marciana precisaria cair de uma altura considerável para chamarmos de cachoeira. E para termos uma cachoeira em pleno funcionamento constante, seria necessária uma quantidade muito grande de água ininterrupta. E sim, há evidências disso nas imagens que vamos ver a seguir. Mas a parte triste da história é que a atmosfera de Marte foi ficando cada vez mais rarefeita por um motivo que ainda é pouco compreendido, ou seja, a água foi desaparecendo e essas condições ideais também. As imagens vão mostrar algo seco, aparentemente sem vida, mas que revela a complexidade do nosso vizinho interplanetário. As imagens das cataratas terrestres do espaço, quando comparadas às suas características geológicas de Marte, podem ser reveladoras. No caso do Vale de Cassi, temos uma região que se estende por 2.400 quilômetros ao longo da superfície marciana. Em qualquer lugar ao ponto do seu curso, podemos verificar imagens detalhadas dos orbitadores e encontrar uma riqueza de características feitas pela passagem da água de uma forma incrível. As quedas d'água secas encontradas em Cassi apresentam uma queda vertical de 400 a 500 metros, onde a borda das cataratas pode ser seguida ainda mais por 100 quilômetros através da superfície marciana. Para efeito de comparação, as cataratas do Niágara, aqui na Terra, possuem apenas 50 metros de altura, com um comprimento total de aproximadamente 1 quilômetro, somando as partes estadunidenses e canadenses. Imaginar Cassi em plena atividade, com correntes de água despencando por esses gigantescos desníveis, seria presenciar um dos espetáculos mais grandiosos de qualquer planeta, superando até as mais impressionantes formações naturais aqui da Terra.
Hoje em dia, está completamente seco, mas a marca histórica está lá, no planeta completamente empoeirado. A segunda catarata seca encontrada possui um tamanho comparável à anterior. Assim como o primeiro exemplo, essa estrutura foi moldada pela ação intensa das águas que esculpiram o terreno marciano há bilhões de anos, deixando para trás uma paisagem profundamente marcada por canais e desfiladeiros. Os cientistas acreditam que ambas as cataratas recuaram significativamente ao longo do tempo, distantes dos seus pontos de origem. No canal sul de Cassi, há um estreitamento natural do vale que provavelmente acelerou o fluxo da água, intensificando o poder erosivo das inundações. À medida que a água era forçada pelos estreitos, seu impacto sobre o leito rochoso aumentava drasticamente, desgastando o solo e ampliando as cataratas. A rocha que forma o leito de Cassi é composta por camadas de basalto, um tipo de lava que, ao esfriar, se contrai e desenvolve fissuras nas juntas naturais. No ápice das inundações, a força dessas águas massivas foi suficiente para abrir essas juntas, arrancando grandes fragmentos de rocha e ampliando o canal. Quando as águas caíam sobre as cataratas, a ação constante da queda aumentava essas fissuras cada vez mais. Mas calma que ao longo do curso da água, paisagens interessantes apareceram. Essa é uma cratera onde temos um exemplo interessante de erosão protegida, que pode ser visto como uma cratera de impacto localizada no canal. A borda elevada da cratera funcionou como uma barreira natural, protegendo parcialmente o terreno atrás dela da ação direta das águas. É provável que, à medida que os detritos foram arrastados pelo fluxo, eles se acumularam na parte contrária ao fluxo da água em relação à cratera, criando um banco imenso de areia na superfície marciana. Se você não achou essas imagens incríveis, realmente não consegue imaginar algo tão fantástico quanto essas descobertas. Além de ter a maior montanha entre os planetas do Sistema Solar, Marte parece ter as maiores cachoeiras também. Essas evidências encontradas na superfície são simplesmente incríveis.